7h27, voltamos com o seu Jornal da Manhã, edição de Três Lagoas, aqui na Jovem Pan, e vamos de entrevista ao vivo com o Padre Cláudio, que vai conversar com a gente a respeito da área pastoral, primeiro ano, também falar sobre a festa da celebração que vai acontecer em 7 de setembro. Muito bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria poder estar aqui com vocês e agradeço essa oportunidade mais uma vez. Padre Cláudio, sempre uma satisfação conversar contigo para falar a respeito aí das ações que essa área pastoral, Santa Dulce dos Pobres, né, a Santa do Brasil, vem cada vez mais se organizando em Três Lagoas, né? Onde não tinha-se nada, hoje a gente já tem alguma coisa. E o trabalho está sendo árduo, mas vai se colhendo os frutos desse trabalho diário, né? Um trabalho de formiguinha aqui e ali, mas que as coisas vão acontecendo. Bom dia, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O trabalho de evangelização é um trabalho de semear, né? Você tenta, você vai, você desbrava e os resultados começam a aparecer a seu tempo. Tem que ter muita paciência, muita perseverança e encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar. É o principal, né? É difícil quando já tem algo pronto, é fácil, né? É mais fácil. É difícil. É mais fácil porque a gente não consegue se fazer entender muitas vezes, né? E as pessoas, uma coisa é algo pronto que ali é só dar continuidade. Agora, uma inventividade, uma experiência nova, a gente não consegue ajudar as pessoas a entender onde nós precisamos chegar. Então tem que ter um na linha de frente e aqueles que quiserem vamos acompanhando. Olha, vamos entender, né? E para as pessoas também que estão sempre ouvindo, estão sempre assistindo a gente pelas nossas transmissões, como é que funciona, como é que foi definido isso lá atrás? Foi uma ordenação do bispo, o Dom Luiz, aqui em Três Lagoas, ou veio do Vaticano, cidade de Três Lagoas crescendo, e uma nova área pastoral para ser criada aqui no município, para a gente entender como é que isso funcionou e até onde, né, vai se chegar com essa nova área pastoral criada, padre. Eram dois territórios de duas paróquias enormes. A paróquia Nossa Senhora Aparecida era da linha até Arapuá. Imagina acompanhar tudo isso com todos esses bairros que nós temos aqui. A paróquia Santa Luzia, da Lagoa até o distrito de Garcias, divisa com Água Clara. E então aqueles bairros ali, a partir da Irmãos Cameche, nós tínhamos comunidades, mas não era possível a presença de um padre constantemente ali. Então, é a decisão do bispo, junto com o seu conselho, de poder oferecer aos católicos daquela região um trabalho de evangelização com a presença de um padre. E aí ele dividiu, então desmembrou o fundo das duas paróquias, da Nossa Senhora Aparecida e da Santa Luzia, e criou então a área pastoral. E ele ofereceu e homenageou Santa Dulce porque em Salvador ela fez também um trabalho parecido como esse. Uma mulher, uma santa brasileira e que pode nos servir de inspiração. Começou do nada, começou num galinheiro e graças a Deus hoje nós temos muito mais que um galinheiro. Então, se do galinheiro ela conseguiu fazer o que fez, e hoje é uma rede de hospitais, então na época, quando nós começamos com as comunidades que nós tínhamos, eu tenho certeza que a gente pode transcender e muito além e avançar sobre isso. Legal. Padre, quais são os principais desafios que a igreja enfrenta quando a gente fala desses trabalhos descentralizados? Porque uma coisa são os fiéis irem até um mesmo local, se concentrarem ali, né, prestarem o seu culto, mas quando existe essa necessidade de descentralizar, de expandir os serviços, né, quais são os principais desafios que a igreja tem enfrentado? É uma belíssima pergunta e é exatamente isso que a gente tenta colocar em prática. Um sonho do Papa Francisco, e ele criou um lema, criou um caminho, uma bússola chamada Igreja em Saída. Que a igreja não ficasse apenas esperando as pessoas virem, mas a igreja se colocasse em postura ativa. Não sair do escritório, sair da sacristia e ir para onde as pessoas estão. E elas aguardavam muito isso. Porque hoje, se a gente observar, tudo acontece em torno da casa, tudo chega na casa, né? Você, ainda mais hoje com as redes sociais, você até reza em casa. E essa necessidade, então, de que as celebrações
pudessem estar mais perto da casa, um líder religioso pudesse estar mais perto das famílias. Então, acho que é uma resposta que o Papa Francisco insistiu muito com a igreja do mundo inteiro. E graças a Deus, então, nós estamos, mesmo que a palpadelas, mesmo que ainda dando os primeiros passos no escuro, nós estamos conseguindo dar essa resposta. Por exemplo, o bairro Vila Aro, enorme, gigantesco, nós não tínhamos ainda nenhuma presença católica lá. Então nós alugamos um salão ali e começamos. Ontem faltou cadeiras. Então aqui é uma resposta. No bairro Maristela, ali perto do colégio da Escola Marlene de Noronha, era uma grande região que nós não tínhamos nenhum ponto de celebração. Alugamos um salão ali para fazer com que as missas aconteçam lá. E isso só foi possível porque nós não temos recursos. São bairros bem simples, não tem entradas de dízimo e coleta que pudesse, por exemplo, nos oferecer uma ação como essa, de alugar 2 salões. Olha o valor que é um salão comercial hoje em Três Lagoas. E foi graças ao almoço do ano passado que nós conseguimos realizar muita coisa. Inclusive fazer pequenas manutenções nessas igrejas que estavam um pouco, assim, não digo deixadas de lado, mas as pessoas fizeram aquilo que elas davam conta. E a presença de um padre e a ajuda de toda a sociedade que abraçou a causa com a gente, nós conseguimos dar esses passos. Cumprindo o ID, né? Marcos 16:15. Isso, o ID. O mandato de Jesus, ID pelo mundo inteiro, batizai a todos, sabe? E outro aspecto belíssimo é a gente poder oferecer o sacramento, sabe? Às pessoas de forma indistinta, sabe? As pessoas que procuram nas suas dores, nas suas angústias, nas suas dificuldades, a igreja está ali, não para resolver os problemas, não é como se diz, não é um ato mágico, um efeito mágico, mas uma resposta. E outra coisa que eu fico muito feliz mesmo, muito feliz, é de ver naquelas regiões o trabalho das igrejas evangélicas. Eu sempre disse isso com muita beleza, até nas celebrações. Os evangélicos, eles nos provocam, nos ajudam a fazer o nosso caminho, né? Porque eles são, de fato, uma igreja em saída, eles estão lá. E que bela parceria que nós realizamos. Por exemplo, nós temos um evento da sopa na terça-feira à tarde, lá na igreja Santo Expedito. E a grande parte deles são evangélicos. E nós trocamos ali dentro da igreja, sabe, formações. Um dia uma mensagem católica, outro dia uma mensagem evangélica. E como isso tem me enriquecido. Como isso tem me feito assim um ser humano mais completo nessa participação também com os demais irmãos das outras confissões religiosas. E eu agradeço muito, muito ao exemplo, o testemunho de todas as igrejas que têm a missão, né? Quando eu os vejo nas ruas, um dia recebi em casa, bateram lá para fazer missão, eu os acolhi, começamos a conversar e eu falei assim, como é meu sonho um dia poder também ver a nossa igreja de porta em porta fazendo as missões nas ruas. Bom, padre, a gente tem esse primeiro ano da área pastoral, começou dia 16, se tiver mais alguma outra data, algum outro evento, uma outra celebração, o senhor pode colocar 16 com o padre Zé Mauro, né, que esteve em Três Lagoas, lá na Igreja São Geraldo, seguiu dia 29, na última sexta-feira, no próximo dia 4 também teremos uma noite carismática, combinando aí com o almoço festivo Santa Dulce. Queria que o senhor falasse a respeito dessas datas, se tiver mais alguma outra celebração que queira falar, também fique à vontade. Essa noite carismática foi uma iniciativa do padre José Mauro e nós queremos mantê-la em homenagem a todo o trabalho de evangelização que ele fez na cidade. Então, noite carismática, noite de louvor, noite de adoração, noite de vigília, lá na Igreja São Pedro, às 19 horas, no próximo dia 4 de setembro. E nós encerramos esse primeiro ano com um almoço, esse ano no Papillon. O ano passado nós fizemos o Centro Catequético da Catedral e esse ano, graças ao apoio e o coração belíssimo do Neto, nós transferimos para lá. 7 de setembro, a partir das 11 horas, o almoço festivo, encerrando as comemorações do primeiro ano da área pastoral. Nós temos então, o churrasco será com o Brutus, nós teremos música, nós teremos também leilão de prendas. As prendas que foram arrematadas lá o ano passado, nós conseguimos manter o trabalho de evangelização até agora. Também nós convidamos, né? Se você ainda não comprou, pode adquirir o seu ingresso. No final eu deixo o número à disposição. Claro.
E também contamos com as empresas patrocinadoras. Até agora nós temos 11 empresas que abraçaram a causa e nós temos também muitas pessoas que doaram prendas, sabe? Das mais variadas, dos mais variados formatos. Então, eu aproveito a oportunidade de agradecer todos aqueles que nos ajudaram até agora e também lanço novamente o convite. Quem quiser, por favor, e quem puder nos ajudar com este almoço, nós contamos com seu coração solidário. Volta naquela conversa de antes, né, padre? A gente, quando fala de uma igreja pronta, por exemplo, é mais tranquilo, entre aspas, você fazer um evento desse e a comunidade colaborar diretamente, né? Porque você tem onde se reunir, você tem já uma base, você já tem centenas de pessoas que acompanham. Agora, quando você tem uma área pastoral, é bem complicado, né? Você precisa da ajuda de pessoas de toda a cidade para participar, para colaborar, para ajudar a vender ingresso, para fazer o trabalho de divulgação. E porque, novamente, muitas pessoas das áreas da área pastoral irão, mas talvez não a grande maioria. Então, chegar até o maior número de pessoas aqui em Três Lagoas é um grande desafio, né, padre? É por isso que eu conto carinhosamente com os com os veículos de comunicação, para a gente poder chegar a essas pessoas que podem nos ajudar a fazer esse trabalho de evangelização lá. E o desafio ainda se soma, porque a área pastoral, a matriz, vamos supor, entre aspas, né, a Santa Padroeira, não tem ainda uma igreja. Geralmente, uma paróquia é constituída em volta de uma igreja já escolhida. Mas como nós não temos ainda a área pastoral a igreja de Santa Dulce, porque isso vai depender muito de como a cidade vai se desenvolver para aquele lado, depois que sair ali o anel viário. Então, qual vai ser o lado? Se vai ser para a saída para Brasilândia, que vai crescer? Se vai ser para a saída para Campo Grande? Então, esse é um projeto a longo prazo. Mas, enquanto isso, nós temos muita coisa para ser realizada nos bairros em que ainda a igreja não estava presente. Padre, falando de uma questão um pouco mais espiritual, né? De que forma que a figura de Santa Dulce inspira essas ações de projetos comunitários? Ela é encantadora. Eu fui estudar, eu não a conhecia, e eu fui conhecer a história para tentar aplicar aqui aquilo que ela fez. Ela foi uma mulher além dos tempos, ela foi uma mulher que sofreu muita resistência, inclusive da própria congregação, da igreja naquele tempo, e ela foi foi uma mulher além. Então aqui eu vejo que é uma atitude de fé. Quando alguém consegue transcender, ir além da realidade, ir além dos obstáculos, sabe o efeito da água diante da pedra, que faz o contorno e ali vai? Eu vejo que aqui é um sinal de Deus. Todos os apóstolos, todos os mártires, todos os santos e santas viveram essa dimensão. E eles se destacaram exatamente por essa capacidade de resiliência, essa capacidade de superar obstáculos. Num âmbito espiritual, como que aquela mulher conseguiu trazer a esperança àquele povo sem esperança. Como que ela conseguiu ser um sinal de Deus em Salvador para as pessoas que elas deitavam e esperavam a morte. Como que ela conseguiu ser um sinal de Deus para crianças até idosos? Como que ela conseguiu ser um sinal de Deus não apenas com a medicação que eles precisavam? Por isso que Deus a inspirou para que ela montasse um hospital, por exemplo, com cuidados com a saúde. Mas eu tenho certeza que o remédio da fé, o remédio da esperança e o remédio do amor foi aquilo que ela tinha praticamente nas mãos. Ela é chamada o anjo bom da Bahia. Imagina alguém ser associado a uma dimensão espiritual desse jeito, ser chamado de anjo. Eu não conheço a realidade lá, eu não fui ainda a Salvador, mas eu quero ir só depois de um trabalho já concatenado aqui, para olhar para ela e falar assim, nossa, o que você deu conta lá em Três Lagoas, num lugar que você nunca tinha ido? Eu tenho esse desejo de rezar diante dela, mas depois de uns 2, 3 anos que a área pastoral tiver sido encaminhada. É um trabalho muito bonito que está sendo construído e, como o senhor colocou, não se sabe quando, né? Vamos ter uma igreja edificada aqui em Três Lagoas. Para que lado será? Mas, obviamente, vai ser escolhido com muito carinho e em estudos, né?
para ver aonde o local seria o mais ideal. E esse trabalho pode levar até 10 anos, mas obviamente agora essa área está sendo cuidada de perto, você que é o administrador pastoral, né, dessa área, e a gente sabe o quão importante é levar aí, né, a palavra de Deus até as pessoas que, principalmente os católicos, né, porque quem mora na Vila Verde, quem mora em outras áreas mais distantes, aonde iria? E até Santa Luzia, ou até a Nossa Senhora Aparecida, né? E aí a gente tem as igrejas, as comunidades, né, de São Geraldo, Santo Expedito, a Capela São João também. Né? São João não está, não ficou no desmembramento, ela continua na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas é tudo ali muito então próximo, nós temos a São Geraldo na Yamaguchi, que inclusive um projeto social belíssimo com a ASB, coordenado pelos um grupo de leigos chamado Amigos em Cristo. Então nós temos a São João, que temos missa lá, a São Geraldo, que temos missa às 10 da manhã aos domingos. Graças a Deus, uma boa participação. Nós temos ali a Igreja São Pedro Apóstolo, no bairro Guanabara, as missas às 8h30 da manhã. Nós temos agora esse novo salão, uma nova presença da igreja ali na Rua Irmãos Cameche, número 305, na Vila Aro. Nós temos a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, pertinho da Igreja Marlene de Noronha. Muita gente ainda não sabe que tem essa comunidade ali. E nós temos a Igreja Santo Expedito lá no Vila Verde, além dos distritos rurais Garcia, Arapuá e Serraria. Muito bom. Então, as pessoas que não sabem agora já estão sabendo dessa nova área pastoral e vão poder, obviamente, estar nos dias de celebração. Bom, movimentação, vocês estão movimentando rede social? Sim. Mostrando tudo? Temos lá, @pastoral Santa Dulce TL, ali você encontra um pouco mais de informações. Também tem um número à disposição para essa ajuda ou então maiores informações sobre o almoço. Aquele 9 que todo mundo gosta, né? Depois daquele 9, então, 9988-6638. 99988-6638 é o contato para a gente avançar sobre este assunto da área pastoral. E aí a gente sabe que o almoço, vamos focar no almoço, padre, porque é um almoço diferenciado, na Estância Papillon. Vai estar um clima bom, né? Vai estar agradável, vai ser um domingo de calor, né? Com um churrasco feito pela equipe Brutus, que é especialista no assunto, e obviamente com tudo aquilo que tem direito, né? Esses ingressos já estão sendo comercializados e a gente sabe que vai ter lotação máxima, né? Porque é um local gostoso, com uma comida boa, com pessoas, né, legais, e que vai ser tudo revertido para a causa, para a área pastoral Santa Dulce dos Pobres. Já tem na imaginação, né, o que for arrecadado, qual será o destino desse dinheiro, padre? Trabalha mais um ano com esse dinheiro? Sim. Ano passado nós conseguimos trabalhar com recurso e ainda conseguimos uma reserva. Então este ano a gente pensa em equipar ainda mais essas comunidades com cadeiras, com ventiladores. Por exemplo, hoje a gente tem um climatizador que a gente leva para um lado, para o outro. A gente pega cadeiras para um lado, para o outro, para ainda não tínhamos condições de comprar. A primeira intenção com esse recurso é a gente acabar de equipar as comunidades que ainda precisam de algumas situações, e depois a segunda parte é manter o trabalho de evangelização do dia a dia, né? Com os custos que temos ali, aquelas despesas que são fixas, água, energia, combustível. Então isso não é nada simples para uma realidade ainda iniciante. Isso aí, padre. Só para a gente entrar na nossa parte final aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista a respeito desse tema tão interessante, queria saber quais são as expectativas que vocês têm em relação aos próximos passos da área pastoral. Então, o que vem no meu coração e juntamente com aqueles que me ajudam é poder fazer com que cada comunidade que está presente num bairro, ela seja ali significativa, ela seja ali expressiva. Por exemplo, nós estamos numa região de 20 mil habitantes. Considerando então que 60% sejam evangélicos, nós temos aqui uma grande proporção dos católicos que precisam ser alcançados.
Então essa é a minha perspectiva, a minha expectativa, fazer com que aqueles moradores de cada um desses bairros, dessas comunidades, eles sejam atendidos e tenham a possibilidade, né, de ser alcançados. Por exemplo, nós não temos ainda nem 300 pessoas participando. E assim, nessa faixa que nós teríamos ali de uns 6.000 moradores. Então, e aqui a gente está fazendo de tudo para que pelo menos eles saibam que perto da casa deles tem uma comunidade. Que eles tenham acesso ali, eu quero batizar, eu quero uma direção espiritual, eu quero receber um sacramento. Saber que existe ali uma... E eu fiquei feliz, eu fiquei surpreso. Nós fizemos 8 missões. Inclusive, um detalhe, nós fizemos 8 experiências missionárias o ano passado. Este ano. Na Semana Santa, nós tivemos 19 missionários de fora, para a semana inteira ali de evangelização no porta a porta. E tudo isso só foi possível graças a esse recurso. Mas eu queria, por exemplo, há pessoas que ainda não, que são católicos, mas ainda não sabem que tem uma igreja perto deles. Isso parece ser simples, mas não é. Sempre aparece alguém, mas eu não sabia que tinha uma igreja aqui perto. Pronto, é sobre isso que a gente precisa agora fazer todo um trabalho de informação. Sim. Então, e as mídias também. Esses dias nós colocamos os papéis na porta das casas, sabe? Distribuímos panfletos. E a pessoa falou, eu não sabia disso. Ela chegou lá com um panfleto dizendo, muito obrigado, agora tem informação que tem uma igreja perto de casa. Eu acho que é por aqui que a gente tem que mais ainda se encontrar. Como que nós vamos continuar divulgando que nós estamos lá, que existe uma comunidade perto da casa deles. Trabalho importante, bonito, que leva a palavra de Deus até os mais variados lugares e locais que, obviamente, não tinham a presença da Igreja Católica e agora tem, né? Começando um trabalho pequeno, mas que ao longo do tempo ele vai se fortalecendo, vai crescendo, vai sendo ampliado e aí a gente vai tendo aí, quem sabe, né, dentro de até 10 anos, uma nova igreja edificada aqui no município para que essas pessoas possam acolher e seguir aí o seu trabalho, porque a cidade de Três Lagoas vai crescendo, né? E, obviamente, a Igreja Católica precisa acompanhar esse crescimento. Padre, quiser falar mais alguma coisa, reforçar o convite para o almoço, fique à vontade. Então, eu agradeço a oportunidade de todos, eu agradeço todos os meus amigos da área pastoral Santa Dulce que abraçaram a causa com a gente. Esse o almoço desse ano ele está fluindo naturalmente, graças a todos aqueles que entenderam a causa, o propósito e a nossa missão. Então, dia 7, no Papillon, o número vai estar aí à disposição. Por favor, só peço para não deixar comprar o convite para a última hora, porque por uma questão de logística também, preparação ao almoço. Também, se você quiser vir ao nosso encontro, doando uma prenda ou também fazendo com que sua empresa patrocine este evento. Eu quero, então, no início, né, do mês da primavera, trazer uma recordação muito bonita do IP, que o IP ele resiste a tudo, né? Ele resiste até às intempéries do tempo. Às vezes a gente vê lá uma situação tão árida e de repente está lá um IP florindo. Que você consiga, já sabendo nesse tempo do ano, agora já acabaram as ilusões do ano, né? Não está mais naquela euforia do feliz ano novo, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu te desejo isso, eu desejo aquilo. Agora nós temos uma consciência mais amadurecida do que nós já demos conta ou não neste ano e que como IP, então, você consiga resistir às intempéries do tempo e se renovar. Cada mudança de ano, cada mudança de mês é também uma forma de reencontrar forças para seguir em frente. E termino com aquilo que Madre Teresa de Calcutá disse em relação ao trabalho dela de evangelização, também tão parecido quanto de Santa Dulce, ou aquilo que nós tentamos fazer por aqui. Madre Teresa disse que o trabalho dela era apenas uma gota no oceano, uma gota d'água no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota d'água. Então eu te convido a se unir a nós nesta gota d'água aqui em Três Lagoas. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos revolucionar nada, mas nós vamos fazer a nossa parte. Aquilo que o teu coração pode realizar. É muito gostoso fazer a caridade.
Pedro disse, né, que a caridade apaga até 1 milhão de coisas erradas dentro de nós. Então, una-se a isso. Tem tantas pessoas que gostariam de fazer alguma coisa. Eu acabei de ouvir vocês, né, falando de pessoas que fizeram a diferença na cidade. Você também pode fazer a diferença. É só se unir a nós ou outra causa na cidade, outra causa de evangelização, para que você possa também ser mais significativo ainda na vida de muitas pessoas que precisam do seu sim. Obrigado, Padre Cláudio. Boa semana para você. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, tá bom?